E nós vamos continuar o livro de Atos, capítulo 9. Deus abençoe sua vida. Deixe marcado em Atos, capítulo 9. Coloque algum papelzinho aí. Mas antes nós vamos voltar um pouco até Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o versículo 13. Jesus disse o seguinte, ele está dizendo para os discípulos, mas você pode colocar seu nome aí. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Volte lá para Atos capítulo 9, versículo 31 em diante. Deixe marcado aí. Semana passada, pastor Macedo ministrou sobre os primeiros dias do Saulo como um discípulo. Primeiros dias, a primeira etapa da vida dele. E ele já começou com gás todo. Saulo já começou pregando, começou discutindo com os judeus, falando sobre Jesus como Messias. E a vida inteira do Saulo, ele aguardava o Messias. Ele aguardava o Messias. Ainda hoje, os judeus normais, os judeus estão aguardando o Messias vir. O único problema é que se Jesus nascesse hoje, se o Messias nascesse hoje, ele nasceria na Palestina, porque Belém hoje está fora da região ali de Jerusalém, da região normal. Mas Saulo se converteu e de repente a vida dele foi transformada porque Jesus Cristo apareceu para ele. Isso está lá em 1 Coríntios, que ele conta que ele é como alguém que nasceu fora do tempo. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, por último, depois de todos, foi visto por um nascido fora de tempo. Ele está falando dele, porque Jesus apareceu para Saulo, aliás. Ele ainda usava o nome de Saulo. E ainda hoje, no mundo muçulmano, tem muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo por uma visão do próprio Jesus Cristo. O pastor Cláudio Dantas, que tem um ministério grande naquela região, ele conta testemunhos de muçulmanos que contam como Jesus apareceu para eles. Assim como Jesus apareceu para Saulo, ele pode aparecer hoje se for alguma situação que ele ache necessária. Então, essa forma como Jesus tem aparecido nesses últimos anos para muçulmanos que estão se convertendo, parece que é Deus dizendo: eu tenho urgência, as coisas estão acontecendo, falta pouco tempo. Então Jesus tem aparecido. O autor de Atos, ele deixa claro que aquele grupo pequeno, eram 120 no cenáculo orando, nós vimos isso há muitos domingos atrás, aquele grupo pequeno orando no cenáculo, que os de fora podiam dizer são uns
uns que estão lá orando. Mas aquele grupo pequeno, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a criar toda aquela movimentação em Jerusalém, e depois de um tempo a perseguição veio e os judeus decidiram colocar os discípulos para correr de Jerusalém, pensando que com isso iriam acabar com o movimento. Mas não era algo do homem. Lembra que alguém falou, se for do homem vai acabar, mas se for de Deus vocês não vão poder terminar. E de fato a perseguição serviu para que a igreja se espalhasse. É como massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. E os cristãos têm crescido ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e muito desse período tem sido com perseguição severa, com castigos severos. Nós vimos que a narrativa agora volta aqui nesse capítulo 9, depois de falar de Saulo que se converteu e teve que ser socorrido, puseram ele num cesto e desceram pela muralha para que ele fosse embora, porque os judeus queriam matar o Saulo agora, porque ele estava ali discutindo com eles. Agora o Saulo não estava mais correndo atrás dos cristãos, mas ele mesmo tinha se tornado um cristão. Então tiveram que colocar o Saulo num cesto, descer pelo muro para que ele fosse embora, senão ele seria morto. E aí falam desse começo da vida de Saulo, e no capítulo 9, versículo 31, que o pastor Macedo terminou semana passada, diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Espírito Santo, crescia em número. A perseguição fez com que aquilo que Jesus tinha dito lá atrás, Atos 1:8, que Jesus tinha dito que eles iriam para Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aconteceu. Jesus tinha falado lá: eis que estou com vocês a todos os dias, até o fim dos tempos. Então aqui volta para a pessoa de Pedro. O autor, que a gente entende que foi Lucas, ele para de falar do Saulo e volta para falar sobre Pedro. E vai falar sobre Pedro durante um bom tempo, e depois começa a falar do Saulo, porque o Lucas começa a viajar com Saulo, que vira Paulo. Porque como ele vai trabalhar com os não-judeus, ele passa a usar o nome de Paulo e não Saulo. Mas aqui está falando sobre Pedro. E ele vai visitando a igreja. Como a igreja tinha se espalhado por causa da perseguição, depois da morte e o apedrejamento de Estevão, então o Pedro, ele vai visitando os irmãos em cidades diferentes. Ao invés das pessoas virem a Jerusalém para buscar os apóstolos, agora são os apóstolos indo aonde os irmãos estavam para fortalecê-los e ajudar, porque a igreja estava crescendo, expandindo. E esse trecho começa falando sobre o Pedro que vai até ali, versículo 32, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Ele não era um paralítico de nascença, mas ele estava paralítico já por longos 8 anos. E o Pedro chega lá. E olha que interessante, versículo 34. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Porque ali não era só o Pedro. Jesus tinha dito: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Onde Pedro ia,
Ele sabia, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Aonde você vai, Jesus está com você. Seja na escola, seja no supermercado, seja no trabalho, seja no seu momento de lazer, Jesus está com você. E o que você fizer, que as pessoas percebem, elas olham e dizem: você é crente, né? Não sei se você já passou por isso, às vezes sem falar nada. Se você não passou, vai passar ainda, tá bom? Mas, dependendo do que você fizer, vai ser uma boa propaganda para Jesus. Mas, se você fizer algo que não é tão bom, vai ser uma péssima propaganda para Jesus. Os judeus, por exemplo, hoje estranham que os evangélicos oram por Israel, oram por Jerusalém, e às vezes usam a bandeira de Israel. Eles estranham porque por muito tempo eles entenderam que os cristãos eram inimigos, porque vários dos que perseguiram e mataram os judeus usavam a cruz. Por causa daquela ideia, os judeus mataram Jesus, então os judeus são inimigos. Mas Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Então nós não podemos dizer que os judeus são inimigos, mas aqueles que estavam na liderança do templo, aqueles que eram os religiosos da época de Jesus, não entenderam que Jesus era o Messias que eles estavam anunciando que iria chegar. Jesus chegou e eles não perceberam. Sabe aquele programa do chefe disfarçado, que o chefe põe um bigode, põe uma peruca e vai no local de trabalho para ver como que os empregados atendem as pessoas ou como que trabalham? O Messias chegou e estava lá pregando, fazendo milagres, fazendo sinais, e a liderança do templo, a liderança religiosa, os fariseus, saduceus, essênios, os herodianos, eles não entenderam que aquele era o Messias. Alguns sim, mas a grande maioria não. Mas Jesus era judeu. Então, os judeus de hoje, às vezes, eles estranham quando os evangélicos estão orando por eles, estão orando para que eles conheçam Jesus, porque a ideia que eles têm é: os cristãos nos odeiam. E não é verdade. Apenas no passado um bom grupo de cristãos perseguiram os judeus, fizeram a Inquisição e tudo mais. Lá nós em Olinda, Pernambuco, fomos numa casa e tinha uma coisa diferente ali. A gente perguntou o que era. Era um buraco com umas escadinhas, e aí a pessoa disse: era por causa dos judeus que tinha aqui em Olinda, que eles eram escondidos. As pessoas não podiam saber que eles eram judeus, senão eles eram mortos por causa da Inquisição. E muitos dos judeus que fugiram do Brasil foram para os Estados Unidos e montaram Manhattan. Mas nós precisamos dar um bom testemunho, porque Jesus vai com você. Aonde você for, Jesus está com você. E Pedro vai para esta cidade visitar os cristãos que estavam ali. Não era o nome de cristão ainda, eram os do caminho, só mais para frente que vão receber o nome de cristãos. Mas Pedro chega lá e ele sabe: Jesus está comigo. E ele me deu autoridade para orar, ele me deu autoridade para fazer a obra. E ele faz uma oração simples: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Há alguns meses atrás chegou uma senhora aqui no domingo de manhã e queria conversar. Aí eu chamei a pastora para conversar junto, e ela conversou. Resumindo a história, ela estava com dívida com a agiota, e ela estava tentando nos convencer de levantar um dinheiro na igreja para pagar o agiota que ela estava devendo. E a gente não faz isso, né? Há muitos anos atrás, quando chegamos na igreja, era uma moça que começou a visitar. De repente ela queria que a igreja pagasse, porque ela pegou um coelhão
para vender de, como é que chama aquilo que, de rifa, e ela fez a rifa, pegou o dinheiro do povo, gastou o dinheiro, e a pessoa que tinha dado a rifa para ela vender, que é errado, porque é jogo de azar, a gente não faz rifa, por favor, tá bom? Ainda que algumas igrejas façam rifa, é jogo de azar, todo mundo vai perder para um ganhar, mas ela queria que a igreja desse dinheiro para ela pagar para o dono do bichão de pelúcia. Mas, então, nós precisamos tomar cuidado. A moça chegou aqui, a senhora conversou, aí falamos, nós vamos orar por você, e oramos por ela. E depois que oramos, a pastora disse, você precisa fazer algumas orações em casa. Ela virou e disse, eu faço oração em casa, minha oração é forte, é com autoridade. Não é assim como essa oração. A minha oração é forte, é com autoridade. Eu acho que essa mulher, se ela encontrasse Pedro, diria, minha oração é forte, a sua assim, essa... Enéas, Jesus te cura, levanta, imagina. Porque no Brasil, muita gente ficou com essa ideia de que a oração tem que ser uma oração, assim, de até mudar a voz, levantar a voz, gritar, e alguns chamam de oração forte. Tem pastor que diz, vai lá na igreja porque a minha oração é forte. Não, só tem uma garganta de feirante que grita. Até na feira tem uns que gritam bastante, e tem uns como a Roberta na feira, que você passa lá, ela está quietinha, está vendendo. Mas do lado, de repente, tem alguém na outra banca que está gritando, chamando às vezes depende da voz, eu não consigo imaginar a Roberta gritando. Acho que ela não consegue, tenho certeza que não. Mas a moça disse aqui para a gente, eu oro com autoridade, minha oração não é assim. Como quem diz, essa oração de vocês aí, que vocês fizeram por mim, não vai resolver meu problema. Não é a altura da oração que resolve. Porque a Bíblia diz o que? Muito pode, por sua eficácia, a oração de quem grita, a oração de quem fala alto, a oração de quem ora com autoridade. Não, a Bíblia diz muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. O Pedro chega e diz, Enéas, Jesus te cura, levanta e arruma essa cama, bora trabalhar. Passou o tempo, agora não vai ser mais paralítico, arruma essa cama e vamos começar a atividade hoje. E olha que interessante, diz o versículo 34, aliás, levante-se e arruma a cama, e ele imediatamente se levantou. Imediatamente, com uma oração tão curtinha. Porque Pedro era um homem justo. Não porque desde pequenininho ele era justo, mas porque ele reconheceu que Jesus era o Salvador, teve seus pecados perdoados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então Pedro era um homem justo. E versículo 35 diz, todos os habitantes de Lídia e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Um homem que era paralítico, o sinal da cura dele mostrou para a vizinhança que havia um Jesus ressurreto, que levantava até mesmo um paralítico por 8 anos. Com uma oração curtinha. E aí, continuando com Pedro, diz ali no versículo 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu. E veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Era ritual de preparar o corpo para sepultamento.
lavava o corpo, colocava num lugar e dali ia para o sepulcro. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Pedro não quis plateia. Pedro não quis fazer um show. Pedro não quis ligar uma câmera e fazer filmagem dele ressuscitando a mulher. Ele disse: não, sai todo mundo. E ele se ajoelha, ele ora. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. A mulher diria: eu não faço essas orações assim. Eu não faço essa oração igual Pedro, não. Minha oração é forte. Minha oração é com autoridade. Mas a oração de Pedro, curtinha, ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E qual foi o resultado deste milagre? Isso, versículo 42. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. O judeu não podia tocar em morto, mesmo de animal. Mas agora o Pedro não é mais aquele Pedrão de antigamente, ele já está sendo transformado, não está pronto ainda, mas agora ele ficou hospedado na casa de um homem que curtia couro de animal, que era uma abominação para o judeu. Ainda mais entrar na casa de um curtidor, ficar na casa de um curtidor, comer na casa de um curtidor. Mas aquele milagre salvou vidas na cidade de Jope. Lembra que o autor voltou para Pedro? Agora nós vamos voltar para nós. Agora é a nossa vez. Eu gostei que de manhã eu estava lá dentro e deu para ouvir que a pastora Lúcia falou algumas coisas que eu já ia falar hoje à noite. Eu falei confirmação. Aí depois a Jaque chega na aula e fala outras coisas. Eu falei, acho que leram as preparações aqui. Mas agora é a nossa vez. A história do cristianismo, desde aquele começo dos 120, lá que começaram a orar, até o dia de hoje é como uma corrida de bastão, que o primeiro corredor corre com um bastão na mão, até que ele passa o bastão para alguém que está aguardando no seu lugar, e tem que começar a correr antes de receber o bastão, para não perder tempo. E tem que segurar o bastão e não deixar cair, senão a equipe toda é desclassificada. E tem que correr até outro lugar e passar o bastão para mais um. Nós estamos com o bastão. Nós, que eu digo, a igreja de hoje. A Nazareno Adelaide, a Presbiteriana, a Assembleia, a Universal, todos os cristãos ao redor do mundo têm nome dos mais variados. Mas as igrejas cristãs de hoje estão com o bastão, cada uma com o seu dom, o seu ministério. Alguns são bons com jovens, outros são bons com crianças, outros são bons com famílias, outros são bons no ensino, outros são bons na evangelização. Depende dos dons que Deus derrama sobre cada grupo. Cada grupo tem a sua característica. Cada grupo.
Se a gente, a partir do domingo que vem, mudar as músicas aqui para umas músicas barulhentas, com luzes piscando o tempo todo, eu sei que alguns aqui vão dizer: não gostei, vou embora, vou para outra igreja ali, que lá é tranquilo, são as músicas tranquilas. Cada igreja tem a sua característica, amém? Mas é a nossa vez. E lendo Atos, nós temos que nos perguntar: como é que algumas dessas coisas vão acontecer hoje? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Jesus não mudou. O Jesus que anda conosco é o mesmo. Nós é que às vezes precisamos parar e perguntar: estamos errando alguma coisa? Para não vermos milagres. Nós entendemos que o milagre maior é a salvação. É a salvação. Por isso que às vezes quando a pastora recebe pedido de oração por alguém, algum familiar, uma das perguntas que ela faz, ela diz: a pessoa é cristã? E às vezes a pessoa diz: não, não é. Então, se você vai ver na reunião de oração da terça que está escrito salvação e cura, porque não adianta nada a pessoa ser curada e continuar perdida. Ela precisa conhecer Jesus, e alguns só conhecem Jesus num tempo duro, porque às vezes percebem que precisam de alguém maior para ajudá-las. O que é que nós precisamos fazer? Há uns dias atrás eu estava ouvindo uma ministração e eu escrevi num papel algumas coisas que vieram na minha mente. Por que orar por cura se a gente tem plano médico? Ou tem UPA? Ou tem UTI? Já corre para o médico. Por que orar por socorro financeiro se o banco até já avisa que a gente tem um limite pré-aprovado? Olha como o banco é bonzinho. Ele já põe lá, ele já te avisa que você tem um limite pré-aprovado, porque você é um cliente bom. Na realidade, ele quer que você use o limite e não pague o limite. Porque se você ficar devendo, aí que ele vai lucrar muito. Por que o cartão de crédito diz que você pode pagar uma fatura ali, a mínima? Porque ele quer que você pague a mínima. Porque ele vai ganhar mais assim. Mas por que orar por socorro financeiro se eu posso estourar o cartão? Se eu posso entrar no cheque especial? Não é nem mais cheque especial, a gente não usa mais cheque hoje, né? Mas entrar no limite especial. Por quê? Por quê? E as pessoas vão largando as coisas. Por que orar por sustento se eu sei que mês que vem vai cair o salário? Vai cair a aposentadoria? Por que orar por sustento? Então, como na igreja de hoje está tudo tão assim, quase que automático, às vezes a gente esquece de orar primeiro, antes de ir para o hospital. Às vezes a gente esquece de orar primeiro antes de ir procurar o gerente para pedir um empréstimo. Às vezes a gente esquece de orar primeiro antes de buscar alguém para emprestar um dinheiro. Por que pedir oração para coragem para evangelizar? Se o que tem sido ensinado é que, aliás, fizeram uma pesquisa, 47% dos cristãos de 28 a 43 anos de idade acham que é antiético compartilhar a fé. Dessa faixa de idade de 28 até 43, de cada 100 pessoas, 50 acham que não posso falar da minha fé porque é antiético. Eu não posso invadir o espaço da outra pessoa para falar de Jesus Cristo, porque ele crê em outra coisa. Essa é a ideia que tem chegado para a igreja, quando na realidade às vezes a pessoa está querendo ouvir algo mais. Por quê que algumas coisas não acontecem? Um missionário que morou no Brasil durante alguns anos, pastor Carlos Gates e dona Joana Gates, eles tinham um filho chamado Greg Gates, e eles precisaram viajar e deixaram um seminarista tomando conta do Greg. O Greg já era adolescente
E antes de viajar, eles deixaram a geladeira abastecida com várias coisas. Lá em casa a gente chama kit de sobrevivência. Quando a pastora viaja para alguma coisa, ela deixa um kit de sobrevivência, hambúrguer, né? Algumas coisas já prontas. Mas a dona Joana deixou alguns kits de sobrevivência na geladeira e disse para o seminarista e para o filho: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia nesses dias que a mamãe e o papai estão fora. E aí eles começaram a consumir o que tinha na geladeira. E foram consumindo, e foram comendo assim, como se não tivesse amanhã. Daqui a pouco a geladeira estava vazia e a mãe ligava, e o Greg dizia: mãe, acabou o leite. Mãe, acabou não sei o quê. E ela dizia: leiam a Bíblia. E foi acabando o presunto, pão, não sei o que lá. Aí quando ela voltou de viagem, sentou na sala e eles começaram a murmurar: mãe, a gente ficou sem leite, sem não sei o que. Ela pegou a Bíblia que estava na sala, foi abrindo, e como se fosse hoje, ela foi tirando notas de 100 e foi pondo na bolsa, no bolso. Estava tudo na Bíblia, notas grandes, que hoje seriam notas de 100. E quando eles reclamavam no telefone: mãe, acabou o queijo. Não, tá bom, mas leiam a Bíblia. Já estava reservado. Jesus deixou avisado para nós várias coisas. Mateus 7, do 7 a 11, Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pedra, vai dar uma cobra, ou pedir um ovo, vai dar um escorpião? Quanto mais seu Pai dos céus, Ele vai dar o Espírito Santo. Por que algumas coisas não acontecem hoje? Porque a gente não está pedindo, porque a gente não está orando, porque a gente está às vezes confiando no salário, está confiando no médico, está confiando no governo, a gente está confiando nas pessoas, quando a gente deveria, como Pedro, confiar em Jesus. E às vezes a gente vai resolver questões de família, brigas de casal, brigas com os filhos, briga com os vizinhos, problemas de trabalho, problemas financeiros, problemas de escola, com orações curtas. Se você for justo, entregar sua vida para Jesus, andar com Ele, e se perceber que errou em alguma coisa, pede perdão. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. A sua oração, minha irmã, a sua oração, meu irmão, ainda que você só ore baixinho, ainda que você só ore com palavras simples. Quando meu pai era pastor em Ribeirão Preto, e eu termino com isso, às vezes na oração por cura, ele levava irmão José. Irmão José não, irmão Jorge. Irmão Jorge. Irmão Jorge que fazia oração por cura. Com um português que não era português, tudo certinho. Ele errava algumas coisas. E o meu pai, que era o reverendo Joaquim Antônio Lima, conhecido na igreja no Brasil e fora do Brasil, na hora da oração por cura, ele pedia para o irmão Jorge. Aí perguntaram para ele: por que, pastor Lima? Quando é oração por cura, não é o senhor que ora? Ele disse: é porque eu reconheço que no irmão Jorge tem unção de cura. Por que algumas coisas não acontecem? A Bíblia diz: vocês pedem, nada tem, porque às vezes pedem mal. Às vezes nós estamos pedindo mal. Às vezes estamos pedindo por competição, por inveja, Deus faz porque a outra igreja fez, a gente também quer fazer. A outra igreja tem, a gente também quer ter. E às vezes é só para competir com outra igreja. Mas a sua oração, se você é justo, se você é justa em Jesus Cristo, não por você mesmo, porque a gente sozinho não consegue ser justo, mas se Jesus está no seu coração e Ele vai com você, a sua oração tem muita eficácia. Quando alguém disser: estou doente,
antes de dar um chazinho, antes de receitar um chazinho, antes de receitar um médico, antes de levar para o hospital, pergunte: podemos orar? Podemos orar? Eu já contei aqui, a pastora Lúcia e eu estávamos em Campinas, estavam a Jaque, o Jaime e o Alexandre em casa. O Alexandre era pequeno, e aí no telefone avisaram que a Jaqueline estava com dor de cabeça. Voltamos para casa, quando chegamos eles estavam brincando, aí perguntei: o que aconteceu? O Alexandre orou, passou. O Alexandre, o menorzinho, orou pela Jaqueline e ela ficou curada. Até mesmo as crianças, elas podem fazer oração. Podem fazer oração. O filhinho da pastora Selene, ele chegou em casa da escola, era pequenininho, ele disse: mãe, estou com fome. E ela estava com enxaqueca, janela fechada, no escuro. Ela disse: Jadinho, não dá, mamãe está com muita dor de cabeça, não consigo. Aí ele pôs a mão na cabeça da mamãe, pequenininho, menor que o Dudu, fez a oração dele: mamãe, papai do céu, cura mamãe, em nome de Jesus, amém. Agora mamãe, faz comida que eu estou com fome. Ela disse: mas eu estou com dor de cabeça. Ela falou: passou. Aí ela levantou e fez o que tinha passado, a dor de cabeça. Tem gente que vai dizer: eu oro com autoridade. Não faça essas orações assim. Não faça essas orações assim. A gente escuta cada uma, né? Mas é assim. Vamos ficar de pé. Aonde você for, Jesus vai com você. E às vezes Ele vai pôr no seu coração: ora. Quando Ele puser no seu coração para orar, é porque é para você orar. Se Jesus não falar para orar, não ora. Mas se Ele falar ora, Ele está dizendo: eu quero curar, mas eu preciso que você faça a oração. Para isso a gente precisa de sensibilidade do Espírito Santo. Deus, assim como já oramos aqui nesse culto, pedimos que o Senhor faça de novo no nosso meio. Assim como o Senhor fez milagres, prodígios e sinais, e fortaleceu pessoas, e alicerçou pessoas na palavra, naqueles dias do livro de Atos, e a igreja cresceu como uma igreja forte, foi se expandindo, foi alcançando lugares. Que o Senhor faça de novo na igreja, não só na Nazareno Adelaide, mas pedimos pela igreja no Brasil. Levanta, Senhor, o teu povo, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, ensina-nos a pôr de lado essas ideias que foram implantadas na igreja de que tem que orar com autoridade, que tem que levantar a voz, que tem que gritar, que tem que... E às vezes pessoas que não conseguem fazer esse tipo de oração se sentem envergonhadas de fazer orações curtas, orações simples. Mas, ó Pai, o Senhor pode fazer, até mesmo quando uma criança ora. O Senhor pode fazer, e o Senhor quer nos usar. Que haja coragem para orarmos quando o Teu Espírito Santo der esse sinal lá no nosso entendimento, aquele sinal lá no coração dizendo: ora antes de levar para o médico, ora antes de passar uma receita, ora antes de indicar um chá, ora antes de emprestar o dinheiro, ora antes de falar para ir buscar empréstimo no banco, ora antes de pedir divórcio, ora antes de arrumar uma encrenca no trabalho. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, a buscar, a bater, que a Tua palavra diz que as portas vão se abrir. E nós queremos fazer parte do Teu agir hoje.
O bastão está com a igreja que está viva hoje. E nós queremos fazer parte do teu agir hoje. Nós, como igreja do Nazareno, no Jardim Adelaide, nós queremos fazer parte desta corrida com o bastão. E fazer a nossa parte, tocando as vidas que estão ao nosso alcance, de acordo com aquilo que o Senhor tem dado a esta igreja como característica, que façamos o nosso melhor e que aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, que redunde em curiosidade nas pessoas por quem nós vamos orar, curiosidade para saber um pouco mais sobre Jesus, sobre salvação, sobre a Bíblia, sobre a esperança que temos. E assim como aconteceu no caso de Enéas e no caso de Dorcas, que as pessoas ao redor possam se converter e chegar e cultuar o Senhor junto conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. E, ó Deus, nessa noite eu quero pedir sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre a minha vida como pastor, vem, ó Deus, sobre a equipe do louvor, vem, ó Deus, sobre os que dão aula, sobre os que cuidam de ministérios, sobre aqueles que oram, os intercessores dessa igreja, Senhor. Alguns são de perto, outros são de longe, e cada terça-feira participam da reunião de oração como intercessores. Ó Deus, as pessoas com quem nós temos estado em contato, algumas delas nós nunca encontramos pessoalmente. Espírito Santo, vem sobre nós e nos dá, Senhor, ousadia para orar do nosso jeito, mas orações que sejam orações conforme a tua vontade, para que as coisas aconteçam conforme o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém.